sou um cara que eu não gosto de ficar falando de notícia dos outros. Beleza, cada um tem sua informação. Mas de um tempo para cá, eu estou vendo muita gente, na minha opinião, tentando ganhar engajamento em cima da torcida do Flamengo. E nem digo jornalista brasileiro não, tá? É lá de fora, que fica em Portugal. No dia 1º de abril, falou do Neymar, em nenhum momento disse se era brincadeira do dia da mentira ou não. Falou do Neymar, o negócio viralizou e muita gente achou que era verdade. Recentemente falou do Di Maria, como se o Flamengo estivesse negociando a contratação do jogador, que está no Benfica. Galera, eu vou falar aquilo que eu sei. Não procede nada disso, não tem nenhuma negociação em andamento, muito pelo contrário, são dois jogadores que custam muito caro atualmente, são caros. O Neymar está até lesionado, está ainda se recuperando de um problema no joelho. A imprensa de Santos, que faz o dia a dia de Santos, diz que ele vai para o Santos em 2025. Então, assim, gente, na boa, não dá para ficar acreditando em tudo que se lê por aí. Eu não estou querendo dizer que eu sou o dono da verdade, que tudo que eu falo é o certo, é o correto. Mas eu acho que tem que ter um pouco de filtro naquilo que você lê e acompanha sobre o seu determinado clube. Se você for parar e analisar, hoje é praticamente impossível o Flamengo contratar Di Maria e Neymar juntos. É o quê? Pacotão isso? Pacotão? E aí põe em risco a saúde financeira e responsabilidade financeira? Nos bastidores do Flamengo está um pé de guerra danado envolvendo o futuro do Gabigol, gente. Estamos falando de um ídolo. Repito, para muitos, o segundo maior ídolo da história do clube. E aí vem gente falar que o Flamengo está contratando o Di Maria, que o Flamengo está contratando o Neymar. Gente, é falta de respeito, é falta de respeito com os leitores, com os torcedores. Você mexe com a emoção de muita gente. E no caso da torcida do Flamengo, é muita gente. Então, cuidado ao ler, ao ouvir determinadas notícias. Vocês precisam filtrar certas coisas, porque senão vocês vão sempre cair nessas fake news. E eu falo, hoje, Flamengo negociando com o Neymar, Flamengo negociando com o Di Maria, é fake news, gente. Pelo amor de Deus, não dá para acreditar em tudo. Outra coisa que eu queria levantar aqui um debate, eu não sei o que vocês pensam, mas passando a semana, a estreia da Libertadores, eu achei um erro o Flamengo ter priorizado a final do Campeonato Carioca, sendo que já tinha vencido o jogo de ida por 3-0. O Flamengo... mas é só um empate fora de casa, o Flamengo... Beleza, só que o Flamengo tem que se preocupar com pontuação. Ter o máximo de pontuação possível, porque isso faz diferença até a semifinal. Você decidir em casa, ou seja, jogar a segunda partida em casa, faz muita diferença. Não é pouca, não. Então são 2 pontos que o Flamengo poderia ter trazido aqui para o Brasil e com certeza, futuramente, esses 2 pontos podem fazer falta. O Flamengo já tinha vencido o jogo de ida, gente, por 3-0 do Nova Iguaçu, com todo respeito ao Nova Iguaçu. Mas não dá para o Flamengo pensar em deixar o Nova Iguaçu reverter o placar, independentemente do time que entra em campo. Poderia ser a garotada que jogou contra o Nova Iguaçu, inclusive na Taça Guanabara. Não dá para o Flamengo tomar de 3 do Nova Iguaçu e não fazer nenhum gol. Repito, com todo respeito ao Laranja da Baixada, mas não dá. Eu, na minha concepção, eu achei um erro da comissão técnica, porque seria leviano da minha parte dizer que a diretoria tomou essa decisão junto com a comissão técnica ou exigiu isso. Foi um erro da comissão técnica do Tite. Era para ter colocado os jogadores para atuar na terça-feira. E aí poupava no segundo jogo da final do Campeonato Carioca. Em cima disso, o Flamengo se reapresentou hoje, iniciou a preparação, e o De La Cruz, que foi a ausência, até mesmo no banco de reservas, no jogo de terça-feira pela Libertadores, por conta de um quadro de febre, enfim, ele não tinha condições de jogo. Ele treinou hoje normalmente na reapresentação e eu acredito que ele fique à disposição do técnico Tite. Outro jogador que saiu por questões físicas do jogo de terça
foi Varela. E aí muita gente me questionando se ele se machucou ou não. Galera, ele não se machucou. Ele pediu para sair por conta de câimbras. Ele não está lesionado. O Flamengo, teoricamente, vai completo para essa partida. Óbvio, tem a ausência do Gerson, tem a ausência do Gabigol, que está suspenso. Outra coisa, já falei no vídeo de ontem e vou repetir. O Gabigol em abril, esquece, galera. Esquece. O efeito suspensivo não vai sair antes de 3 semanas. Pelo menos é o que a defesa do Gabigol, ou seja, o escritório que está contratado pelo atacante para defendê-lo, o escritório não espera a resposta do efeito suspensivo em menos de 3 semanas. Estamos falando de 21 dias. Estamos já no dia 4 de abril. Beleza, vamos supor que saia 3 semanas exatamente. Dia 25. Ele não está treinando com o elenco. Vocês acham mesmo que o Tite antes já não colocava como titular? Vai colocá-lo como titular? Pode até ficar à disposição, mas vai jogar alguns minutos. Então, pessoal, é duro dizer, mas hoje o Flamengo só tem Pedro como centroavante. O Carlinhos está chegando aí, mas dizer que o Carlinhos tem nível para substituir o Pedro, quer me enganar, me dá uma bala juquinha, né? Pelo amor de Deus, a discrepância, nível técnico ali, é muito grande. O Pedro está muito acima do Carlinhos. Muito acima do Carlinhos. Quem quiser lá dar uma olhada no canal As Ideias. Uma vez a gente viu aí essa semana, infelizmente, atos de discriminação dentro do futebol. Isso aconteceu no jogo do Palmeiras, isso aconteceu no jogo do Flamengo, provavelmente deve ter acontecido em algum outro jogo também, mas a questão é que até agora, os únicos que se pronunciaram sobre isso foi a equipe do São Lourenço, né, do São Lourenço que o Palmeiras enfrentou. Eles fizeram uma nota oficial pedindo desculpas pelos atos dos torcedores, repudiando qualquer tipo de ato discriminatório. Foi o clube que chegou lá e deu a cara a tapa, foi contra esses torcedores, né? Eu não vou chamar isso de torcedor, porque para mim isso é criminoso, não é torcedor, isso é marginal. Mas enfim, pelo menos eles se manifestaram com palavras de apoio e manifestações de repúdio a respeito do que aconteceu. Prometeram ali cooperar e colaborar para mudar esse cenário. Enquanto isso, a Conmebol tá quieta, nada acontece. Mais uma vez, a gente vai ver esse tipo de cenário e tem aquelas pessoas que falam que isso é um mimimi, certo? Mas, cara, se você acha que isso é um mimimi, talvez porque você não foi vítima nunca de nenhum tipo de discriminação. Então, talvez para você seja cômodo falar que é um mimimi. Lamentável, né? Enquanto isso, a Conmebol, mais uma vez, tampa os olhos e finge que não vê nada. Afinal, é com brasileiro, né, Conmebol? Vocês não estão se preocupando muito com isso. Eu tava assistindo lá o canal do Paparazzo Rubro Negro. É o seguinte, ele falou que ontem saiu uma foto do site do Palmeiras, um print do que seria, né, uma mensagem que foi veiculada dentro das mídias do Palmeiras sobre a decisão de não ter torcida mista no jogo contra o Flamengo. Porque vocês sabem que a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, e esse mês que vem agora vai ser um início de rodada muito, muito complicado para o Palmeiras, é justamente contra o Flamengo. E vai ser no Allianz, esse jogo. Esse jogo será no Allianz. E aí, o Paparazzo falou que essa imagem começou a rodar ali, os bastidores do Flamengo, de que o Palmeiras iria adotar torcida única. E isso poderia ser até, inclusive, uma determinação do Ministério Público do Estado de São Paulo. Em virtude das confusões que aconteceram no último jogo, e até culminaram ali com a morte de uma torcedora, esse seria um jogo de torcida única agora. Ele falou que dentro dos bastidores do Flamengo, os dirigentes flamenguistas prometeram, então, revidar a situação. Ir até o Ministério Público do Rio de Janeiro e também pedir a torcida única. E quem perde com isso? É o torcedor brasileiro, assim, o torcedor de boa, o cara que vai lá para assistir o jogo numa boa. Infelizmente, tá? Aqui no estado de São Paulo a gente não tem mais torcida mista contra o São Paulo, contra o Corinthians, não tem mais isso. Não tem. Sabe por que não tem? Porque quando acontece, porque já acontece confusão não tendo. E se tiver, você imagina só. Eu cresci aqui no estado de São Paulo vendo cenas lamentáveis de brigas de torcidas. E quando virou torcida única,
eu passei a frequentar os jogos. Eu passei a frequentar os estádios. Quando era misto, eu não frequentava. Porque não dava, mano. Não dava. Era todo jogo. Então, por um lado, a torcida única é ruim, porque ela tira a beleza do espetáculo, né? Das torcidas e tudo mais, da provocação, da parte legal. Só que, por outro lado, às vezes ela é necessária para proteção do cidadão de bem. Aí você fala assim, mas Neto, isso quem tem que garantir é o policiamento, não é? O Estado, não é? É. Mas vai garantir? Não vai, irmão. Não vai. O Estado protege o cidadão de bem. Quando você sai na rua, você se sente seguro? Você se sente seguro? Que nada vai te acontecer? Ou que, se te acontecer, você vai ter recursos que vai cooperar com você? Você se sente? Então é lamentável isso. Mas às vezes eu acho que é até uma atitude necessária, tá? Lamentável, mas necessária. E aí o Flamengo prometeu dar o revide. E eu concordo também. Concordo, tá certo. É torcida única aqui? Pode ser torcida única lá também. Porque senão vai dar confusão lá. Entendeu? Aí vai virar aquilo. Ah, aconteceu isso lá no Allianz. Ah, então agora a gente vai revidar aqui. Então é melhor ser os dois jogos torcida única. Porque é o torcedor de bem que perde, mas eu entendo ambos os lados. Porque infelizmente as nossas autoridades, elas não têm pulso firme. A nossa justiça não tem lei que pune de forma exemplar esses marginais que causam todos esses danos. Tá bom? E eu não tô aqui falando que o Palmeiras é coitadinho ou o Flamengo é coitadinho, não. Porque a gente... maiores salários, junto com a Arrascaeta, Gabigol e outros ali e tal, os maiores salários do clube, né? E aumentou a multa, evidentemente, prorrogou o contrato dele, que só terminou agora do ano passado, quando foi renovado. Então, assim, se o cara vai bem, se o Gabriel estivesse comendo a bola, ninguém discutiria isso, gente. O Flamengo ia chegar num acordo com ele, pagar um belíssimo salário, já paga, né? Pagaria até mais, e continuariam todos felizes. Sim. Mas o cara não está jogando bem. E agora ele está suspenso. A informação, na verdade, quem trouxe primeiro foi o Eric Faria, lá no Sport TV, né? Dizendo que pegou mal no departamento de futebol essa declaração, mesmo tendo sido um WhatsApp, né? E mais um pouquinho ali do que ele falou na CBN, do Landim. Eu penso o seguinte, gente, se o departamento de futebol não gostou, azar do departamento de futebol. Porque eu poderia fazer aqui, eu já fiz e faço várias críticas ao Landim em determinadas situações, em posições que ele toma. Mas se ele autorizou a renovar o contrato naquelas bases com o Gabriel em péssima fase, ele errou. E se ele depois voltou atrás, e voltou atrás sim, porque foi pressionado por parte da torcida que começou a espernear, que tem os gabizetes que querem que o Gabriel tenha tudo, né? E tem os outros que são Flamengo, antes de torcer pelo Gabriel. E esses que são Flamengo primeiro, eles falam, peraí, não, o jogador não está jogando bem, que história é essa? Não é assim também. Então se divide a torcida. Não sei qual o percentual para que lado, mas é uma clara divisão. E houve pressões dentro do clube. Inclusive, teve gente da diretoria que falou, olha, se renovar assim eu estou fora, isso é um absurdo. O Landim foi pressionado, sim. E aí, não sei se pelas pressões, ou se ele caiu em si, ou se ele caiu em si pelas pressões, ou se ele não caiu em si, mas por causa das pressões, de uma forma ou de outra, ele voltou atrás. Na minha opinião, isso é uma correção de um erro. Se ele, de fato, deu ok para o departamento de futebol renovar e depois voltou atrás, ele errou e depois corrigiu. Se ele deu a palavra dele, o problema dele é com o Marcos Braz. Eles que sentem a palavra deles, eles é que se virem. O interesse tem que ser do clube. Cabe ao presidente defender os interesses do clube. E, nesse momento, renovar um contrato do Gabriel da maneira que estava sendo desenhado no passado seria algo totalmente injustificável. Ele é que tem que voltar a jogar bem, ele que tem que voltar a entregar. E não ficar flertando com o Corinthians lá no Podpah, com a torcida do Corinthians, mandando beijo pro técnico do São Paulo depois de perder um jogo decisivo no Maracanã, e depois reafirmar que faria tudo novamente, quando foi finalmente perder o título aqui no Morumbi, o São Paulo com um time muito inferior ao dele. Né? E aí tem, mas se ele foi embora, o Flamengo perdeu o Gabriel. Eu vou repetir a pergunta que eu já fiz aqui, se o Gabriel perdeu o Flamengo. Quem era o Gabriel antes do Flamengo? Era uma promessa do Santos que foi para a Europa e não deu em nada. Quem colocou o Jorge Jesus para potencializar o seu futebol foi o Flamengo. Quem colocou ao lado dele Arrascaeta, Bruno Henrique, Felipe Luiz, Rafinha, Rodrigo Caio, Diego Ribas, aqueles caras todos que jogaram com ele em 2019?